RCP Notícias. Muito boa tarde, 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o jornal para esta segunda-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Indicador do clima económico do primeiro trimestre deste ano aponta que, apesar da inversão da tendência ascendente da reta final do ano passado, a conjuntura económica continua favorável. O Governo prioriza o alargamento da prestação de serviço de creche como um desafio a vencer, visando o fortalecimento do capital humano em Cabo Verde. O presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos chama atenção para a situação dos menores com idade compreendida entre os 9 e 14 anos. O protocolo entre o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde e o de Portugal pode ajudar a modernizar e a melhorar a tramitação dos processos com ganhos na eficiência. SEACSA dá ultimato às câmaras municipais para implementarem o plano de cargos, funções e remunerações sob pena de manifestações e ou greves. Novos ataques israelitas aumentam o número de mortos em Gaza. 2 famílias palestinianas perderam só hoje 16 membros. Em Portugal chega Pondera processar o Presidente da República por traição à pátria, o que pode levar à destituição de Marcelo Rebelo de Sousa. Estas e outras notícias para conferir neste jornal. A edição é de António Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. No primeiro trimestre deste ano, constata-se que o indicador de clima económico inverteu a tendência ascendente do último trimestre, ou seja, o ritmo de crescimento económico teve uma ligeira diminuição em relação ao quarto trimestre do ano passado. Contudo, o indicador situa-se acima da média da SER, tendo atingido um valor superior relativamente ao mesmo período do ano 2023, revelando que a conjuntura económica, apesar de ter havido uma inversão da tendência ascendente, é favorável. O diagnóstico conjuntural favorável resulta da síntese das apreciações transmitidas pelos empresários do turismo, da construção, do comércio em estabelecimento e também dos transportes, para além de serviços auxiliares aos transportes. Os dados dos inquéritos da conjuntura aos agentes económicos levados a cabo pelo INE apontam que no comércio em estabelecimentos o indicador de confiança teve uma tendência ascendente no último trimestre, situando-se acima da média da SER. No turismo, de acordo com os resultados obtidos no primeiro trimestre deste ano, constata-se que o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente do último trimestre, situando-se ainda acima da média da SER. No setor da construção, o indicador de confiança manteve a mesma tendência do último trimestre, também situando-se acima da média da SER. No de comércio em feira, o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente do último trimestre, evoluindo positivamente relativamente ao mesmo período, só que do ano 2023. Na indústria transformadora, o indicador de confiança também contrariou a tendência ascendente no trimestre anterior, situando-se abaixo do nível da média da série. A conjuntura no setor é desfavorável. As principais causas das dificuldades sentidas pelos empresários prendem-se com o excesso de regulamentações estatais e falta de matéria-prima. Teve ainda importância o elevado absentismo do pessoal ao serviço. Em relação aos transportes e serviços auxiliares, os dados do INE apontam que o indicador de confiança contrariou a tendência descendente do trimestre anterior, situando-se acima da média da série. A conjuntura no setor é favorável neste trimestre. Outros fatores e a concorrência influenciaram negativamente a atividade das empresas no decorrer do primeiro trimestre de 2024. A obrigatoriedade do ensino pré-escolar e o alargamento da rede de prestação do serviço de creche são algumas medidas prioritárias dos Ministérios da Família e Inclusão Social e da Educação que visam driblar os desafios apresentados hoje na praia no relatório do Banco Mundial sobre como fortalecer o capital humano em Cabo Verde. De acordo com o citado relatório, o custo dos serviços de creche é elevado, assim como a falta de informação sobre a qualidade dos serviços prestados. Dados que desafiam os ministros Fernando Elísio Freire e Amadeu Cruz a trabalharem em cooperação para justamente darem respostas mais assertivas, conforme a Ana Nivaz. Garantir que todas as crianças dos 0 aos 3 anos de idade tenham acesso a creche é uma das indicações, recomendações do relatório e que o Ministro da Família e Inclusão Social confirma que o serviço de creche vai ser massificado. Alargar a rede de prestação de serviço de creche. Nós estamos neste momento a reforçar o financiamento às ONGs e às câmaras municipais que trabalham diretamente com os serviços de creche, mas estamos também a disponibilizar espaços para essas ONGs e para as câmaras municipais, que são os antigos espaços comerciais do programa Casa para Todos, que estão a ser disponibilizados a essas entidades com renda resolúvel. Em segundo lugar, nós estamos aliás, a reforçar o nível de subsidiação
a crianças que estão a frequentar o creche, por um lado, através do reforço do financiamento, através do Fundo Mais, e, em segundo lugar, ver lá onde é possível termos também monitores informais, cuidadores informais, para podermos alargar esse serviço. Fernando Elísio Freire diz que nas comunidades onde não há estruturas de creche, a aposta vai ser nos cuidadores informais, cujo estatuto está em conclusão. Por outro lado, o Ministro da Educação fala na reestruturação do pré-escolar. Mas é necessário uma interação melhor com o Ministério da Família, no que diz essencialmente respeito à gestão das creches. Apresentamos já um projeto de reestruturação do pré-escolar, com o apoio da Parceria Global para a Educação, e esperamos, com o envolvimento das câmaras municipais, das ONGs, das igrejas, reformatar para podermos melhorar, no sentido da universalização, consolidar estas perspectivas e depois avançar para a obrigatoriedade do pré-escolar. Um programa piloto está a ser desenvolvido pelo Governo em parceria com o Banco Mundial no sentido de subsidiar as famílias mais vulneráveis a terem acesso aos serviços de creche. E a Presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos de Cabo Verde, Maria Gonçalves, defendeu hoje a necessidade do Governo garantir proteção às crianças dos 0 aos 3 anos com a criação de mais creches. Porém, deixa um repto a quem de direito no sentido de analisar também a situação dos menores entre os 9 e 14 anos que ficam desprotegidos no seu tempo livre. A Carmelita do Rosário falou com a dirigente associativa. O Banco Mundial, no seu relatório sobre a avaliação sobre o capital humano e aumento dos investimentos em creches, aponta que abrange apenas 20% das crianças dos 0 até aos 3 anos de idade. Estes dados não são efetivamente surpresa para Cabo Verde, muito menos para quem sofre na pele todos os dias os resultados da falta de lugares adequados para deixar os filhos nesta faixa etária. A presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos de Cabo Verde diz que há muito tempo que apresentaram esta preocupação às entidades competentes. Que não quer pôr na prática, se cria mais creche na vários bairros, não só na capital, na outras ilhas também, que assim não tem acesso a onde não deixa nossos filhos para se pôr num preço acessível, para tendo em conta que nosso salário é baixo, que onde também que tem aquele horário que está bático de nós, para assim não larga menino cedo de noite, para fazer um creche que tem um horário que está dá, o horário que nós também não está sair e para não chegar para não vai tomar nossos filhos. Para na maioria se trabalha de 8 a 3 horas, a nós praticamente nós trabalho de cedo para noite. Se eles fazem pelo menos de 5 horas ou 6, ficava muito bom para aquela classe doméstica ali para modo a não ter entra trabalho 100 horas, isso aí ficava muito interessante. Se eles jovens na nós que aumentava pelo menos naqueles centros e cada bairro assim que é mais que tem mais necessidade. A preocupação maior, no entendimento de Maria Gonçalves, hoje não se resume apenas para a proteção de crianças dos 0 aos 3 anos com a abertura de mais creches. A presidente da associação entende que o governo deve também observar outros tipos de cuidados para os menores entre os 9 e os 14 anos, com a criação de centros de acolhimento em horas livres. Para que serva nem passou meninos pequenotes de 0 a 5 anos, não. Para largar para mais idade, para modo perigo que está nos meninos é de 14 para 9. Que é mais preocupação, não deixa que os meninos podem ver nascer para a explicação, para a escola. É diferente com um menino mais pequenote. É naquela que tem perigo, que não quer para criar condições, lugar de apoio que os meninos de 9 a 14 anos para evitar menino de estar na rua. A presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos de Cabo Verde fala à RCV no âmbito do relatório sobre o aumento dos investimentos nas creches. Os dados apontam que apenas 20% das crianças dos 0 aos 3 anos de idade têm acesso a lugares adequados para a sua proteção na íntegra. Continuando ainda com o tema educação, formação, prejudicar os alunos não é ético e não deve ser misturado com os direitos dos trabalhadores, dos professores, no caso. Constatação do Ministro da Educação relativamente às acusações dos professores de uma suposta intimidação por parte do seu Ministério. Amadeu Cruz garante que as principais reivindicações dos professores vão ser resolvidas até o final de junho deste ano, mas diz que os direitos dos professores não devem ser associados aos direitos dos alunos. Para não associarem as suas reivindicações a um dever dos professores e a um direito dos alunos a terem acesso às suas notas. Portanto, temos que proteger os alunos. Eu acho que o assédio moral, se tivermos que dizer, é no sentido contrário. É preciso dar as notas para podermos ter legitimidade para continuarmos a reivindicar a melhoria dos direitos e não prejudicar os alunos, ainda por cima,
ainda não tivemos tempo suficiente para produzir a legislação, para atualizar os salários, nem no setor da educação, nem em nenhum outro setor da administração pública. Se fosse uma questão que dizia respeito exclusivamente da educação, ainda poderíamos dizer, é uma questão que o Sr. Ministro da Educação não quer. De recordar que os professores tinham até o dia 3 de maio para publicar as notas do Sistema de Gestão da Educação, em articulação com as direções dos agrupamentos escolares e Inspeção-Geral da Educação. As mesmas instituições ou direções devem tomar as medidas estipuladas pelo Ministério, que passam por um instauro de processo disciplinar, uma decisão que os professores consideram de intimidatória, e o SINDEP anunciou na passada semana que neste mês de maio e no próximo mês de junho os professores deverão ir para greve, complicando ainda mais as negociações e a situação dos alunos que vão precisar das suas notas para poderem então prosseguir com as candidaturas às universidades no país e também fora do país. Os presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça de Cabo Verde e de Portugal assinaram hoje aqui na Praia um protocolo de cooperação entre estes dois tribunais superiores. Da parte do órgão judicial cabo-verdiano bem feito, Bosso Ramos considera que o acordo, ora assinado, vai ao encontro do esforço que o país tem feito para levar a modernização à administração da justiça. Por forma que possamos ter, tão breve quanto possível, a tramitação eletrónica dos processos com implicações diretas na redução do tempo das pendências dos processos nos tribunais. Essa é a maior aspiração dos cidadãos cabo-verdianos, essa é a maior preocupação de todos os órgãos de soberania. Essa é a maior preocupação do legislador, como ficou comprovado pela unanimidade que esteve na base da lei do Sistema de Informação da Justiça, com a qual se pretende, de facto, a introdução efetiva da tramitação eletrónica nos nossos tribunais. Uma ideia com a qual o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal concorda. Henrique Araújo refere que é importante que o Supremo de Cabo Verde ponha em prática o sistema de tramitação eletrónica em nome de uma justiça mais eficiente que, lembra, é administrada em nome do povo. Porque os ganhos de produtividade, de salariedade são imensos, como tem demonstrado a prática em Portugal, e não é uma coisa assim tão difícil de se conseguir. O que é importante é que haja vontade para o fazer. O que eu disse há momentos, o importante é que haja ação concreta, bem determinada, bem orientada, bem definida, para se conseguir esse objetivo, que é fundamental hoje em dia, em que a sociedade, as instituições estão todas informatizadas. É importante que isso aconteça também aqui no Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde e nos Tribunais Superiores de Cabo Verde, e também em primeira instância, obviamente. O sistema de tramitação eletrónica está bem implementado em Portugal, podendo facilmente ser replicado aqui em Cabo Verde, garantiu Henrique Araújo ao seu homólogo bem feito, Moço Ramos. E a reunião do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que deveria acontecer hoje da Boa Vista, foi adiada devido a uma avaria num dos aviões ao serviço da TACV. A Joana Lopes esteve em conversa com a responsável do Conselho Geral, que traz-nos aqui outros pormenores para saber quando é que vai acontecer este encontro dos autarcas. Passageiros com destino a Boa Vista, Sali e São Vicente estão desde ontem retidos na capital do país devido a uma avaria no avião da TACV que deveria fazer esses percursos. Entre eles estão os autarcas de Santiago e de outras ilhas que deviam partir ontem à tarde para a Ilha das Dunas para participar na última reunião do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, conforme a presidente Clara Marques Rodrigues. No momento da ida para Boa Vista, tivemos alguns percalços pelo caminho, onde nós tivemos que, em negociação com a TACV, abrirem mais um voo para que todos os autarcas pudessem ter essa possibilidade de estarmos na Boa Vista no dia 6 e 7 para a reunião do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios. Acontece que o primeiro voo, parte dos autarcas foram e a maioria ficou para ir mais tarde. Fizemos o check-in, entretanto, lá 16 horas, vieram nos dizer que o avião foi cancelado por motivo da avaria. Disseram que até este momento não tem nenhuma solução
tendo em conta a avaria que mencionei há bocadinho. Ela que pergunta quem é que vai ressarcir a Associação Nacional dos Municípios pelos danos causados, nomeadamente com o transporte dos autarcas que foram colocados em hotel fora da cidade. É que agora estão a montar toda a logística para que o encontro decorra em formato híbrido. Então teremos que arranjar um espaço que também teremos que pagar. Quem vai pagar isto? Se lá já estava pago pela Câmara e agora a Associação vai arcar com essas despesas, como é que vai ficar? As pessoas têm que vir de Sambala para aqui, nós é que vamos custar as despesas do transporte? Quer dizer, há um conjunto de interrogações ainda nessa negociação que terão que ser desvendadas e consensualizadas no sentido de que nem eles, nem os passageiros, os próprios serviços que organizaram isso, não é? A Associação Nacional dos Municípios cabo-verdianos, não ficar também prejudicados com essa situação de falta de transporte. Acrescenta a Presidente Clara Marques que há danos que não podem ser repostos, como é o caso da possibilidade única que os autarcas tinham de visitar os projetos na ilha anfitriã na perspectiva da partilha de experiências. Tudo muito confuso neste momento, essa situação, e que não há nada que pague toda a organização que foi feita e que efetivamente, e sem fazer uma reunião que, para além de termos essa parte da realização da reunião do 8º mandato, que é a última, portanto, deste mandato, nós também tínhamos um conjunto de atividades dia seguinte para fazer visitas às estruturas de Salrei, conhecer as localidades, as obras, tudo isso para também, sempre nós fazemos isso para conhecermos autarcas, trocarem experiência, trocarem visões, verem como que as coisas passam. Tudo aponta que a última reunião deste mandato do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde vai decorrer durante os dias 7 e 8 deste mês em local a ser identificado. E o SIACSA dá ultimato às câmaras municipais para a implementação do plano de cargos, funções e remunerações até ao final de julho, sob pena dos trabalhadores partirem para manifestações e ou greves. O sindicalista Gilberto Lima afirma que medidas urgentes são necessárias para melhorar, sobretudo, as condições salariais de bombeiros municipais e dos funcionários do saneamento, que, segundo diz, estão a trabalhar sem equipamentos de proteção e indumentária adequados, conforme a Edneia Barros. O SIACSA destaca que a situação de incumprimento mais gritante se verifica em relação aos trabalhadores do saneamento e bombeiros municipais a nível nacional. Gilberto Lima diz que há bombeiros a receberem salário mínimo, o que não condiz com o valor de pagamento para essa categoria profissional. Isto é referente ao salário de comandante e adjunto e ainda a classificação de categorias profissionais de todos os bombeiros a nível também nacional. A Câmara já aplica salário muito aquém de categoria profissional de bombeiros. Também está até bombeiros que recebem salário mínimo para praticar na função pública. Depois, cada um pratica esse salário a nível que eles entendem que deve fazer. E nós não estamos como o salário deve ser unificado e a nível nacional. Porque eles estão fazendo o mesmo trabalho. E para além disso, não estou hoje trabalhadores que estão trabalhando na área de saneamento de câmaras municipais, que têm meios de proteção, que têm indumentária, que têm nenhuma proteção para a hora que está trabalha no trabalho de lixo. Com exceção da Câmara Municipal do Sal, que já aplicou o PCFR, todas as outras estão em situação de incumprimento. Avança o sindicalista Gilberto Lima. Só o único campo de Sal que já aplica esse PCFR a seus funcionários. Mas que as outras câmaras, até ainda que aplica sequer reajuste salarial de 2024, para nunca partir na questão de PCFR. Então, não se está falando como não está perante uma situação gritante. Não está ali com perde de poder de compra de trabalhadores. Não está ali com revolta na tudo que se câmara. São reivindicações que, segundo o presidente do SIACSA, carecem de um enquadramento urgente. Gilberto Lima adianta que começa já amanhã uma ronda de reuniões com as câmaras municipais de Santiago Norte e que todas têm até final de junho para implementarem o PCFR e acabarem com aquilo que considera de precariedade laboral nas autarquias.
Não é que se acaba de fazer, porque o PCR já está pronto. Na mês de junho ainda pode vir a situação. Já não toma medida que não tem que tomar. E agora, se ainda chama-se os meus coordenadores, na Sala, na Boa Vista, na São Vicente, ainda faz tem essa situação. Agora não se está aí para uma manifestação, uma greve, seja o que for, para resolver isso. O sindicalista Gilberto Lima diz esperar que medidas corretivas sejam aplicadas antes das campanhas para as eleições autárquicas deste ano. E o combate a incêndios florestais e rurais é a mote de uma formação destinada aos profissionais da proteção civil, bombeiros, assim como os agentes da Polícia Nacional. A iniciativa, conforme Luísa Moraes, técnica da Direção da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, é capacitar os vários agentes com vista a se evitar e reduzir a ocorrência de incêndios florestais nos vários municípios da região norte de Santiago, conforme o Domingos Sanches. Luísa Moraes, técnica da Direção da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, adianta que o objetivo da formação é dotar os formandos de competências que lhes permitam atuar e controlar eventuais alastramento de chamas. Tido vários episódios, felizmente, de incêndios rurais, mas é uma preocupação que nós está bem com ele de alguns anos por ali e que agora nós está intensifica mais, sobretudo na vertente de prevenção. É 6 dias, de segunda a sábado, no tempo participantes da comunidade e de Conselho de Santa Catarina, Tarrafal e São Miguel. Então, modo Flanhoso, numa primeira parte, nós trabalha na vertente de prevenção, e numa segunda parte, com parceria do Serviço Nacional de Proteção Civil, nós também temos alguns conhecimentos, numa eventualidade de acontecer um episódio, como que a população te organiza antes de, porque não sabe, mas na Cabo Verde e participação de comunidade é importante porque esse que te chega primeiro, ok? Mas para isso, para ter uma atuação eficaz, eficiente, tem que estar organizado e sabe o papel que cada um está a desempenhar num determinado momento. Formação acontece no quadro do projeto do Ministério da Agricultura e Ambiente, projeto de prevenção de incêndios e recuperação florestal. Está prevista a aquisição de um conjunto de equipamentos para criar e implantar as brigadas comunitárias nas comunidades, segundo Luísa Moraes. O comandante regional da Proteção Civil Santiago Norte enfatiza a relevância da formação e evidencia a importância da existência das brigadas de prevenção e de combate aos incêndios florestais. Inclusive a área de parque, caso houver necessidade, caso houver ocorrência de incêndio, primeiro fazer aquela primeira intervenção até chegada de equipas de bombeiros. Como não sabe, mas para outra equipa de Santa Catarina ter parques de Serra Malagata, na Serra Malagata, não tem que ter leva algum tempo. Se a comunidade está ali presente, essa faz aquela primeira intervenção, bombeiros também reforça naquele sentido ali. Mas a nível de Santiago Norte, sempre não só Santiago Norte, mas a Ilha de Santiago não tem estado a trabalhar de forma conjunta, havendo necessidade de reforço, como não sei, meios a nível de município é mais pouco, então não está junta, não fica mais forte. Profissionais de vários municípios de Santiago Norte participam de uma ação de formação em Serra Malagueta com vista a darem resposta emergencial para o combate a incêndios. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 23 minutos. Com uma visão progressista e comunitária, o advogado Félix Cardoso confirma sua candidatura à frente de um grupo independente à Câmara de Santa Catarina, aqui em Santiago, pela segunda vez. Félix Cardoso afirma que a sua candidatura representa não apenas uma alternativa viável, mas também uma promessa de mudança para o município de Santa Catarina. E é neste propósito que, com o espírito de servir o nosso Conselho, com disponibilidade total para se dedicar ao serviço dos municípios de Santa Catarina, que nós iremos apresentar mais uma vez a nossa candidatura como grupo independente. Félix Cardoso aponta como áreas-chave de intervenção a juventude e também o desemprego, com destaque para a redução da pobreza. Neste momento nós preocupamos como eixos fundamentais o desemprego, a democracia paritária. Temos uma intervenção, iremos ter uma intervenção global
desde os setores de agricultura, pecuária, comércio, indústria. Iremos desenvolver Santa Catarina em todos os eixos, em todos os setores. Nas eleições autárquicas de 2020, Félix Cardoso concorreu como independente pelo Grupo Santa Catarina acima de tudo, mobilizando cerca de 2.000 votos, fazendo-se eleger como vereador do município. Para as próximas autárquicas, confirma a sua candidatura pela segunda vez ao maior município de Santiago Norte, um trabalho da estagiária Ani Reis. E o ministro do Mar, Abrão Vicente, visitou na manhã de hoje algumas instituições sob a sua tutela para se inteirar de projetos em curso. É o caso do Terminal de Cruzeiros de São Vicente, cujas obras decorrem a um bom ritmo, conforme diz Abrão Vicente numa visita acompanhada pelo Orlando Lima. O terminal de cruzeiros estará em pleno funcionamento no próximo ano. No entanto, o governo espera ver a obra concluída no mês de agosto. São as previsões do Ministro do Mar. Nós temos uma previsão aqui, cumprindo todos os trâmites, para agosto ser entregue a obra. Mas nós não acreditamos que isso vai acontecer devido às dificuldades de engenharia, de trabalho e de logística internacional com o qual neste momento estamos a deparar. Mas, como eu disse, foi introduzir aqui um projeto em mais de 3 milhões de euros. Tem a ver com Onshore Port Supply, que permitirá a descarbonização deste porto, deste terminal de cruzeiros. O que nós estamos a garantir é que este prazo seja cumprido. Mas nós temos de ser bastante realistas quando vemos o contexto do mundo. Nós esperamos até o final deste ano entregar este porto. Acreditamos que em 2025 este terminal estará em pleno funcionamento. Abrão Vicente registra que os trabalhos no terminal de cruzeiros do Mindelo avançam a um bom ritmo. Temos 200 metros daquilo que é um caixa vai ter 400. Temos aqui uma aprendizagem do próprio processo de mecanização e construção desta rampa, deste porto para o terminal de cruzeiros. Claramente a obra avança a um bom ritmo. Claramente tivemos alguns constrangimentos, meramente em relação a algum material técnico, de alguma avaria. A questão meramente técnica, como eu sempre disse e já o tinha dito em dezembro, nós temos aqui em São Vicente praticamente todo o material necessário para a construção, mas quem vê a mecanização, por exemplo, a instalação das estacas, são 6 estacas por semana, o que leva a um ritmo bastante lento, mas temos aqui também a necessidade e a introdução no projeto inicial do Onshore Port Supply, que leva algum tempo e que também é um mecanismo essencial para a descarbonização dos portos, o que dá a este porto uma posição de vanguarda em relação aos outros terminais de cruzeiros no mundo. O Ministro do Mar visitou também a Cabnave, empresa que, segundo Abrão Vicente, poderá ser uma das mais rentáveis do país, mas para isso são necessários investimentos. A Cabnave tinha um conjunto de ruídos de gestão que fazia com que a própria empresa não faturasse muitos dos trabalhos que estava a fazer, por uma mistura de interesses dentro da própria empresa que permitia em que muitos dos navios subiam aos estaleiros da Cabnave e depois nós temos aqui desencontros de contas. É preciso fazer com que a empresa seja uma empresa do Estado que serve sim ao setor privado, mas que o setor privado compreenda que é preciso pagar a Cabnave para que esses serviços sejam feitos. Nós temos dívidas do próprio Estado, por exemplo, através da empresa Cabo Verde Fast Ferry, que ultrapassa os 40 mil contos. Temos dívidas de privados que consertaram e fizeram reparação naval e nunca fizeram o pagamento dessa verba. Abrão Vicente visitou ainda a ONAV, cujo plano de reabilitação deverá ser apresentado pela Enapor agora em maio. Plano esse que inclui, entre outros, a construção de um porto exclusivo para a pesca. 13 horas mais 28 minutos. A Polícia Nacional faz balanço extremamente positivo das festas de São Filipe do Fogo. Boa parte do resultado deve-se também à colaboração do público, que mais uma vez teve um comportamento considerado pela Polícia Nacional de exemplar durante o período festivo de 25 de abril até o dia 2 de maio. O Elcio Andrade tem os detalhes. O Comando Regional da Polícia Nacional pôs em prática o seu plano de segurança para dar cobertura às festas do município de São Filipe. Para tal, mobilizou efetivos da própria região e reforços da capital. Foram realizadas fiscalizações no trânsito, houve apenas 5 acidentes com feridos ligeiros, a polícia também fiscalizou os condutores com aparelhos de medição de álcool e foram aplicadas menos de uma dezena de coimas. Em termos de ordem pública, os dados são semelhantes ao ano anterior, mas houve redução no número de indivíduos encaminhados ao Ministério Público. 12 casos de coroqueiro, condução sobre efeito de álcool natural no período. Caroto, uma pessoa que injura a gente atividade também, não acredita um caso natural para períodos de festa, muitas pessoas estão eufóricas, ou muitas vezes se ultrapassa aquilo que é a barreira normal, isto acaba para entrar em próprio desentendimento com a própria polícia em algum dos casos.
O comandante regional Fernando Tavares considera que o balanço é extremamente positivo graças aos seus efetivos, ao reforço da capital, mas acima de tudo ao civismo do público. Não tive menos movimentação de pessoas certo para não criar problema de transporte. Não estive na terreno muito sério também. Mas também não pude dar conta também com o próprio civismo do público. Nenhuma festa que até disser, nenhuma atividade do tipo. Porque tem desfecho positivo, se porque conta com o civismo do público. É sempre bom o público soube comporta, onde ele é básico. O comandante regional diz que a polícia não teve conhecimento de entrada de menores no recinto do festival e por isso acredita que a fiscalização foi sim mais efetiva. Quanto ao festival em si, a polícia propõe que os mesmos terminem mais cedo. A atividade para que acabe mais cedo tem que começar mais cedo. Tem que ter atraso, tem que tudo está na hora. Também tudo que até depende de polícia. Nossa preocupação é que a atividade termina, se for possível, volta de 5 horas, aí a pessoa se dispersa mais fácil e nosso pessoal descansa mais cedo. Então é tudo nos interessa que nos próximos anos nos corrija aquela parte. No início, sobretudo no início e na organização também, de entradas de artistas na palco, para nunca também não ter aqueles atrasos, principalmente dia 1, não tem outras atividades que é religiosa que começa logo, por volta de 9 horas, nunca te crê. Não só aquela atividade, mas também tem pessoas que estão nessas casas, que descansam muitas vezes incomodado a noite inteira. Entretanto, agradeceu o bom relacionamento com a organização do Festival A Fogo Entertainment, que ofereceu ao comando alguns materiais como barreiras que foram usadas neste período de festas do município. Ultrapassamos já o Equador da hora 13, já são 13 horas mais 31 minutos e 20 segundos. Sobe para 83 o número de mortos em Rio Grande do Sul, no Brasil. 111 pessoas estão ainda desaparecidas, o que pode fazer com que o número de mortos suba ainda mais. O balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na manhã de hoje mostra que o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana passada, que este número pode ainda aumentar. Os últimos números apontam que mais de 850 mil pessoas foram afetadas em 345 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Já são 121.957 pessoas desalojadas e 19.368 pessoas sem abrigos e, como dissemos anteriormente, 83 mortos até ao presente. Ataques israelitas contra a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, mataram 16 membros de 2 famílias, disseram equipas de resgate, horas depois do Hamas ter lançado mísseis da região. A agência de notícias palestiniana Wafa disse que Israel lançou esta madrugada ataques contra um total de 10 casas em vários bairros de Rafah, causando a morte de pelo menos 21 pessoas, incluindo 8 crianças. De acordo com o jornal palestiniano, a Proteção Civil da faixa de Gaza indicou que as equipas de resgate estão ainda no terreno e poderá haver mais de uma dezena de pessoas sob escombros. Horas antes, as brigadas Ezzedin Al-Qassam, braço armado do Hamas, lançaram dezenas de mísseis num ataque que causou a morte de 3 soldados israelitas e ferimentos em mais de 12, 3 dos quais se encontram em estado grave, indicaram as forças israelitas. Em resposta, o exército israelita anunciou o encerramento da passagem que liga o sudeste da faixa de Gaza ao território israelita e na fronteira entre o enclave palestiniano, Israel e também o Egito. O ataque teve lugar enquanto decorriam negociações no Egito sob a mediação internacional sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita já disse que vai levar a cabo uma operação em Rafah para tentar destruir os últimos 4 batalhões do Hamas que, na sua perspectiva, ainda operam desde a cidade, independentemente dos resultados das negociações que, ao que parece, não estão também a resultar num cessar-fogo. Em Portugal, o grupo parlamentar do Chega reúne-se hoje com juristas e professores de direito para discutir a viabilidade de uma ação criminal sem precedentes contra o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, baseado no artigo 130 da Constituição da República de Portugal, acusando o chefe de Estado de traição à pátria. Esta iniciativa surge após as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre as reparações das antigas colónias, um pedido já formalizado por São Tomé e Príncipe que, na perspectiva do Chega, prejudica o Estado português. Embora o partido não tenha divulgado os nomes dos juristas envolvidos, até ao momento, nenhuma outra força política, incluindo aquelas que criticaram o Presidente da República, se juntou ao Chega nesta potencial iniciativa que poderia levar à destituição do chefe de Estado português. Questionado sobre esta iniciativa, Marcelo Rebelo de Sousa comentou que é naturalmente a democracia a funcionar, destacando a liberdade dos partidos de tomar iniciativas em qualquer momento. E por falar em democracia e liberdade, poucos dias depois de Cabo Verde ter aparecido no ranking da Repórteres Sem Fronteira
8 posições abaixo do que estava no ano passado. Quisemos ouvir do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, Henrique Araújo, se defende que os jornalistas estão ou não vinculados ao segredo de justiça. O juiz conselheiro não tem dúvida que sim, que os jornalistas estão vinculados ao segredo de justiça. É claro que os jornalistas estão vinculados ao segredo de justiça. Os jornalistas podem divulgar apenas aquilo que é legítimo divulgar. Não podem divulgar aspectos de investigação que estejam abaixo do segredo de justiça, porque isso, como devem calcular, prejudica e compromete as investigações criminais. Aliás, eu permito-me dizer já agora que os seus jornalistas, por quem tenho o máximo respeito, devem observar a lei como qualquer outro cidadão. Não tem uma espécie de uma proteção especial. É claro que o dever de informação é sagrado, mas deve ser prestado de acordo com a lei. A posição foi manifestada à margem da cerimónia de assinatura de um protocolo entre o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde e o de Portugal, que aconteceu esta manhã aqui na praia. 13h35, estamos praticamente na última curva deste jornal, por amigo ouvinte que está na espera de alguém que partiu de São Vicente a bordo da aeronave da TAP que vai para Lisboa. Saiba que o aparelho deverá aterrar na capital portuguesa por volta das 18h20. Vou aqui certificar. Não, vai chegar um pouco antes, às 5h18, assim é que está certo. O voo da TAP que partiu para Lisboa, não Anatólio. Portanto, os dados estavam equivocados. O voo da TAP que partiu de São Vicente deve aterrar na capital portuguesa às 6h18. Da praia partiu um outro aparelho, deve aterrar um pouco depois, em Portugal, às 6h29. E de resto, o que temos são aeronaves que estão a cruzar os céus do arquipélago na travessia do Atlântico. Da praia partiu a aeronave da SATA que vai para Ponta Delgada e depois seguir para Boston. Deve chegar em Ponta Delgada às 4h40. Pela via marítima temos no momento um fraco movimento marítimo. O Dom Tututa partiu de São Vicente, está neste momento no porto de Tarrafal, em São Nicolau, depois deve seguir para a Ilha do Sal. Na Brava está o Crioula, que deve daqui a pouco ir para São Felipe, Vale dos Cavaleiros, depois vir aqui ao Porto da Praia, com chegada normalmente prevista o Crioula por volta das 20 horas aqui no Porto da Praia. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Por hoje, segunda-feira, 6 de maio, o sol despontou às 6h08 e o pôr do sol será às 18h52 e 40. A lua encontra-se na fase minguante, depois da manhã teremos lua nova. A lua saiu pelo leste às 4h41 e vai se pôr pelo oeste quando forem 17h28. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11h02 e a seguinte será às 23h29. E a primeira pré-bar foi às 5h03 e a seguinte será a meio final da tarde às 17h16. Os dados apontam que hoje é um bom dia para pesca, sendo o melhor momento das 22h26 até à meia-noite e 26 minutos. Para amanhã, terça-feira, a única baixa-mar do dia será às 11h48, o que quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré cheia. A primeira pré-bar será às 5h46 e a seguinte às 18h01. Em relação à pesca, amanhã poderá ser um excelente dia para pescar, sendo os melhores momentos das 10h57 até às 12h57, ou então, se preferir, à noite das 23h21 até a 1h21. Mira. Que seja então amanhã um dia produtivo para os nossos homens do mar. 13h37, Anatólio Lima, recordemos os títulos. Indicador do clima económico do primeiro trimestre deste ano aponta que, apesar da inversão da tendência ascendente na reta final do ano passado, a conjuntura económica continua favorável. O Governo prioriza o alargamento da prestação do serviço de creche como um desafio a vencer, visando o fortalecimento do capital humano em Cabo Verde. O presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos chama a atenção para a situação dos menores com idade compreendida entre os 9 e 14 anos. O protocolo entre o Supremo Tribunal de Cabo Verde e o de Portugal pode ajudar a modernizar e a melhorar a tramitação dos processos com ganho de eficiência. SEACSA dá ultimato às câmaras municipais para implementarem o plano de cargos, funções e remunerações sob pena de manifestações e ou greves. Novos ataques israelitas aumentam o número de mortos em Gaza. 2 famílias palestinianas perderam só na manhã de hoje 16 membros. Em Portugal chega a Pondera a processar o Presidente da República por traição à pátria, o que pode levar à destituição de Marcelo Rebelo de Sousa. Tudo dito nesta edição de Anatólio Lima, técnica Dão Brito, e apoio à realização esteve a Keila Brito. Às 14 teremos os títulos com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.